E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa tarde, noite, dia, enfim, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas um prazer ter vocês aqui em mais um vídeo no canal da Pri Senhorães aqui no YouTube. Antes de eu começar a falar do tema de hoje, quero pedir aqui para vocês se inscreverem no meu canal, para fortalecerem aqui o meu trabalho. Deixa o like aqui nesse vídeo, também tem outros vídeos aí mais atemporais, digamos assim. Tem pós-jogo, pré-jogo, mas também tem vídeos atemporais, você pode assistir, deixar o seu like, buscar também algumas opiniões minhas sobre algumas coisas do São Paulo e, claro, comentar pra gente ir, enfim, se juntando e criando opiniões, mudando de opiniões, enfim, acho que essa é uma das ideias do canal, né? Eu falar o que eu penso e às vezes eu tô totalmente aberta, dependendo do que as pessoas falam, a mudar de opinião ou a explicar melhor o que é que eu penso sobre cada coisa, porque vocês já viram que eu aqui precisaria de alguns dias para falar tudo o que eu penso. Eu tento resumir em 10 minutos, 15 minutos, 20 às vezes, né? Mas no geral eu falo bastante e quando vocês comentam, me mandam mensagens, eu consigo debater com vocês e até melhorar, formar melhor os meus argumentos. Bora lá então. No vídeo de hoje, gente, vocês viram que a gente teve ontem no São Paulo divulgado um balanço ali do FIDIC, né? Um relatório que fala sobre as contas divididas em trimestres, né? Esse relatório, o Casares já tinha falado na coletiva de terça-feira, foi terça, né? Que a gente foi no CT, que ia ser disponibilizado e que ele tinha boas notícias, enfim. Eu acho que às vezes o torcedor está acordando num geral, né? E está se preocupando mais com as finanças do clube nos últimos tempos. Mas acho que às vezes o torcedor acho que não dá muita atenção para esse tema, para o tema do FIP de Cotia também. Só que são temas importantíssimos pensando no futebol do São Paulo, sim, porque uma coisa impacta muito na outra, e no futuro do clube também, né? Então, por isso, eu mesma demorei bastante para fazer esse vídeo, porque eu fui entender, fui conversar com pessoas sobre todos esses números, o que de fato é bom, o que é mais ou menos, o que é ruim. Além dos números também, né, uma perspectiva do que tudo isso representa para o futebol de São Paulo. Por isso que eu demoro, porque tudo que é feito às pressas acho que não é devidamente pensado, digamos assim, né? E aí esse relatório saiu ontem, então, em relação ao FIDIC, né? A gente já sabe que o São Paulo teve essa atitude por conta da dívida, que é muito grande, e é uma maneira de tentar controlar os gastos do clube, enfim, de conseguir também um aporte ali financeiro para conseguir isso, dependendo das suas receitas, né? Obviamente, dos seus patrocinadores e das suas principais cotas, mas é uma maneira de controlar os gastos do clube. E aí, gente, eu tô aqui com umas anotações, tá? Vou ter que ler porque tem número, enfim. Ler não, né? Mas vou ter que dar uma coladinha aqui. Minha opinião, num geral, primeiro, né, gente? O que eu acho? Eu acho que quando a gente pega aquele relatório, de fato, o que o Casares falou, por um lado, é totalmente verdade, né? Porque o São Paulo ele tem um relatório que de fato apresenta ali um otimismo. É um relatório que de fato traz números frios que diminuíram, se tratando de dívidas, né? Então, o São Paulo, ele tem 240 milhões captados nesse FIDIC, né? E usou até agora 135 milhões. Desse valor, o São Paulo usou para honrar, né, compromissos do dia a dia, pagar contas e para, claro, também amortizar a sua dívida, que, lembrando, ano passado era de 968 milhões. Quando saiu esse número, todo mundo ficou bem em choque. Pois é, até por isso o FIDIC, né, gente? Então, quando a gente pega o cenário da dívida do São Paulo, de fato os números são bons, né? Então a dívida era de 968 milhões e ela caiu hoje para hoje não, né? Vocês entenderam agora? Ela está em 912 milhões. Então teve uma diminuição aí de 56 milhões até setembro de 2025. Importante a gente falar, né? O São Paulo, essa dívida do São Paulo tem um monte de gente, um monte de empresa, um monte de coisa envolvida. São muitas São Paulo deve para muita gente diferente, né? E aí o valor que o São Paulo vem se dedicando para conseguir diminuir é o valor da sua dívida bancária, né, gente? E a dívida bancária, nesse relatório que a gente viu, ela diminuiu 22%, de 259 milhões para 202 milhões. Diminuir a dívida bancária é muito importante para a saúde financeira do clube. O São Paulo tem dívida com tudo quanto é coisa que você imagina, mas a dívida bancária ela é muito importante de você diminuir, porque ela obviamente, é igual o dever banco, né? Igual pra gente aí, quando a gente financia alguma coisa, enfim, as taxas são muito altas e isso prejudica muito o clube. Então, quando você vai amortizando esse valor,
você tem inclusive maneiras e taxas mais atrativas se você precisar de fato do banco novamente. Então, com certeza, a dívida bancária é uma das principais aí que o São Paulo precisa trabalhar para diminuir. Então, assim, quando a gente olha esse cenário, você para e pensa, pô, o clube está no caminho certo, né? De fato, se o foco é única e exclusivamente diminuir essa dívida, beleza, a gente não pode deixar de falar que funcionou, que está funcionando. O problema, né, tem vários problemas agora, a parte mais complicada, é que a gente está só, esse relatório é até setembro, né, a gente está já em outubro, mas ele é até setembro, então ainda tem tempo para o São Paulo. O São Paulo vai ter que tomar decisões ainda nessa reta final do ano, em relação ao seu elenco, porque o São Paulo vai precisar mexer na garotada ou em quem é que saia e dê dinheiro para o São Paulo para poder melhorar a sua situação e de fato fechar com um superávit no ano de 2025, gente. O grande ponto de atenção, né, desse relatório, não do FDIC, né, do relatório, é que o São Paulo tem uma inconsistência no seu planejamento financeiro, na minha opinião, tá, gente? Tô conferindo aqui se tá ligado o microfone. Já pensou? Tô falando 6 minutos, tá desligado? Tem uma inconsistência, né? Porque, cara, a gente lembra que na reta final do ano passado, o São Paulo limpou muito o seu elenco, foram mais de 15 saídas, contratou menos gente esse ano e acho que gente menos decisivas, né? Acho que elas por elas, talvez fosse melhor você ficar com o que você já tinha. E aí foi um planejamento que não vem dando muito certo nas contas. Eu acho, na minha opinião, é natural que o futebol ele sempre seja o mais difícil de diminuir, o departamento de futebol, de diminuir os gastos, porque ali é um negócio louco mesmo, é tudo muito caro, jogador, direito de imagem, o dia a dia, enfim, os compromissos do CT da Barra Funda, eles são muito caros e eles sempre vão ser mais caros do que o restante. O futebol profissional masculino em especial. Mas eu acho que a gente tem uma inconsistência, né? Porque o São Paulo tem em relação aos seus gastos com o futebol, né? Aumentou em 91 milhões. Isso é 31% acima do que foi previsto para esse período. Então, assim, é um grande rombo que o São Paulo tem em relação ao futebol profissional. Acho que isso se deve por várias coisas e por muitas escolhas ruins do time profissional e principalmente porque o ano não entrou, né? Até não vai entrar no caso, né? Porque não vai ser campeão de nada, mas não entrou nenhuma receita disso. Então o São Paulo basicamente só gastou, né, com o seu elenco, para manter o seu elenco e também até mesmo para reforçar. Ainda que o São Paulo não tenha feito um grande ano em relação a isso, a investimento no time profissional. Acho que tirando a chegada do Oscar ali e a do Wendel também, que são jogadores caros, no geral, o São Paulo tentou encontrar oportunidades de mercado, mas mesmo assim conseguiu estourar esse valor, conseguiu estourar o seu limite para fazer esse elenco que tem hoje e para, enfim, cobrir todo o gasto do futebol. Para cobrir esse gasto, gente, e aí que vem o perigo de toda essa situação financeira, né? Porque quando você pega o número frio, é o que eu falei, ele é positivo, ele é bom, está diminuindo, sim, está, ninguém pode falar que não. Só que a troco de quê? Né? Porque para cobrir esse rombo, o São Paulo basicamente vendeu uma geração quase que inteira de meninos de Cotia, de qualidade. Muita gente fala do valor, né? Eu acho que tem jogadores que não iriam também vingar muito ou ser o grande craque do time, mas ainda assim saíram muitos jogadores por valores baixos. E isso, hoje a gente vê que isso aconteceu por urgência, né? Por desespero mesmo do São Paulo para conseguir fechar essa conta e quem sabe no final do ano conseguir esse superávit, não fechar novamente com a dívida aumentando ainda mais. O São Paulo gerou 233 milhões de reais com vendas. Isso é 2,1% acima do que foi planejado para o São Paulo lá no começo. E aí o São Paulo consegue passar no valor de venda, só que também passa muito no valor do clube. Então, acaba que no futebol a conta não fecha hoje em dia, né? O São Paulo está tendo que vender desesperadamente, comprometendo o futuro do clube, vai ter que vender mais nesses últimos 2 meses aí do ano, 2 meses e 15 dias, estou fazendo isso dia 16 de outubro, isso dá 2 meses e 15 dias, né, dá. Vai ter que vender mais gente para conseguir chegar no número ideal na reta final da temporada e, em resumo, isso custa ao quê? Ao futebol, ao campo, às 4 linhas, né? Então, na minha opinião, assim, o São Paulo, beleza, tá tentando diminuir, tá fazendo ali
algumas manobras no seu lado financeiro para conseguir esse valor, de abater essa dívida, mas para mim não é uma estratégia sustentável a longo prazo. Porque, primeiro, cara, o São Paulo não vai ter todo ano tanta gente assim para vender. Não vai ser sempre assim. Claro que Cotia nunca vai parar. Cotia sempre vai revelar grandes craques. Não é isso que eu tô falando, gente. Mas não dá para você contar com isso. Eu vou contar que eu vou vender 5, 4, 5, 6 jogadores todo ano, portanto, para chegar a esse 233 milhões. E se não chegar? E se ninguém quiser? E se ninguém comprar? Então você tá meio que dependendo da venda de jogadores para conseguir fechar a conta. E não necessariamente se, se reinventando financeiramente no futebol profissional para de fato conseguir pagar a conta. Então, para mim, é uma solução ilusória e que não é sustentável, né? Porque você não está fazendo ela por conta de receitas garantidas, enfim. E isso custa muito caro ao futebol do clube. Acho que esse relatório ele explica muito, né, as vendas do São Paulo. De fato, foram vendas desesperadas para conseguir melhorar esse número, para conseguir tentar balancear um pouco essa situação do futebol que vem gastando muito dinheiro. E fica essa reflexão, né, gente? Porque para o São Paulo conseguir seguir, de fato, esse projeto, enfim, esse combinado, esqueci a palavra melhor agora, o São Paulo está tendo que abrir mão, né, do seu futuro, e futuro eu digo, esses jogadores poderiam entregar no futebol e também render mais no futuro, né? Mas no desespero você vende para quem aparece e por quanto a pessoa te entrega, porque você precisa desse valor a todo custo. Então, para mim é isso, assim, explica muito bem a situação do São Paulo e a escolha do São Paulo de vender essa garotada toda, e aí traz jogadores mais velhos, mais experientes, muitas vezes ganham mais, mas entregam menos do que entregavam, ou pelo menos fica no pau a pau, então nem compensa, é uma conta que não fecha. Eu não tenho a menor dúvida de que é muito difícil, tá, gente, gerir o futebol profissional masculino com essa dívida rolando. Mas também acho muito que nesse ano foi bem mal feito, sabe? O elenco piorou, basicamente, na minha opinião. Acho que hoje a gente pode dizer isso. Piorou, tem menos opções e o São Paulo tá gastando mais e vendendo tudo que vem da base. Então, acho que uma coisa não caminha com a outra, né? Ou você aposta mais na base, para de gastar muito com futebol. Acho que essa seria uma solução mais viável, né? Pô, vamos dar uma maneirada, os caras, as estrelas que ganham muito e tal, vamos deixar uma ou outra e tentar pegar a garotada da base, formar elas, enfim. Porque às vezes só de você diminuir o valor do gasto com futebol, e isso passa muito por salários, o São Paulo tem uma folha salarial muito alta hoje, você consegue fazer essa conta ficar equilibrada, de uma maneira que você não comprometa o seu futuro. Enfim, essa é a minha opinião. E o fato é, a dívida diminuiu, sim, mas a troco de quê, né? Essa diminuição já está custando e pode custar ainda mais caro pro futebol, pro futuro do clube dentro das quatro linhas, sabe? Então, para mim, não é muito sustentável a longo prazo, é uma medida de desesperado essas vendas. Enfim, gente, é isso. Cara, eu achei que eu ia falar 5 minutos, tô falando a 13, que loucura, passa muito rápido o tempo. O vídeo de hoje é esse, minha opinião e um pouco do que eu entendi e acho sobre toda essa situação do FIDIC. E sobre como também, às vezes, né, quando a gente lê o número ali frio, parece tudo muito bom. Mas nem sempre é assim, né? No São Paulo sempre tem um porém. No São Paulo sempre tem um mas, vírgula, pra gente analisar. E é isso que eu tentei trazer aqui nesse vídeo de hoje. Fechou, gente? Tamo junto, se inscreve no canal aqui, me ajuda, vai me dar uma moral. Deixa o like, comenta. E amanhã eu tô de volta no pós-jogo de Grêmio e São Paulo. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa partida. São Paulo todo ferrado, sem um monte de gente. Mas o Grêmio também. Enfim, tema pra amanhã, né, gente? Tamo junto. Valeu, beijos.